Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria são figuras geométricas, certo? São figuras que possuem todos os seus pontos contidos em um plano. Então, elas não são figuras tridimensionais, elas simplesmente você olha para ela e todos os pontos dela estão na imagem, né? As figuras geométricas podem ser planas e não planas. No caso, as não planas são os sólidos geométricos. Nós vamos trabalhar em um outro momento. Já no caso dos sólidos geométricos, eles têm pontos tridimensionais. Tá certo? Então, nós temos aqui, especificamente, figuras geométricas planas. Podem ser circulares, triangulares, quadriláteros e polígonos. Certo? Aí nós temos aqui, começando pelo círculo, né, que é essa figura arredondada aqui. Em relação ao círculo, ele pode ser grande ou pequeno e continua sendo o círculo. Temos uma outra figura também, que no caso ela seria uma figura oval, certo? Uma figura oval. A figura oval, ela tem formato arredondado, né, mas ela não é especificamente um círculo, né, mas é uma figura circular. Aí nós temos aqui os triângulos. Nós temos aqui, eu coloquei 4 tipos de triângulos. Na realidade existem triângulos quanto aos lados e triângulos quanto aos ângulos. E os triângulos quanto aos lados, eles são isósceles, que no caso tem 2 lados iguais e um diferente. O triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais. E o triângulo escaleno, que tem 3 lados diferentes. Mas eu não podia deixar de colocar o triângulo retângulo, que ele é um ângulo muito importante, porque ele tem uma linha horizontal e outra, uma linha horizontal e uma vertical, caracterizando um triângulo retângulo. Tá certo? Mas os 4 aqui são triângulos. Em relação aos quadrados, toda figura que tem 4 lados nós podemos chamar de quadriláteros, né? Mas especificamente nós temos o quadrado, que tem 4 lados iguais. Nós temos o retângulo, que tem o lado de cima igual ao de baixo, da direita igual ao da esquerda. Nós temos o retângulo, aliás, o losango. O losango, especificamente, tem aqui 3 tipos de losango, tá certo? É caracterizado assim. E esse aqui é o losango propriamente dito, ou losango retângulo, porque quando a gente corta suas diagonais, ele forma 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos de 90 graus, tá certo? Nós temos aqui o losango papagaio, porque ele tem formato de um papagaio. Ele tem 2 retas maiores e 2 retas menores. Nós temos também o triângulo, o losango isósceles. Por que ele é chamado de losango isósceles? Porque ele tem 4 lados de mesmo tamanho, mas se você cortar na diagonal do meio, você vai ter dois triângulos isósceles, tá certo? Nós temos o paralelogramo, que é muito parecido com o retângulo, né, mas ele tem o lado de cima igual ao de baixo, da esquerda igual ao da direita, inclinados, não é isso? Nós temos aqui 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio isósceles, o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. O trapézio isósceles, ele possui o lado de cima e de baixo na horizontal, mas não especificamente do mesmo tamanho, mas o lado da esquerda e o lado da direita do mesmo tamanho em posições inclinadas diferentes. Triângulo isósceles. Trapézio isósceles. O trapézio escaleno, ele possui a linha de cima e a de baixo na horizontal, mas não do mesmo tamanho. E as laterais em posições de inclinamento diferentes e também tamanhos diferentes, né? E nós temos aqui finalmente o trapézio retângulo, que ele está no formato de trapézio, mas ele tem uma linha horizontal, né, e uma linha vertical, formando um ângulo de 90 graus, por isso que é trapézio retângulo. Nós temos aqui o quadrilátero propriamente dito, porque esse quadrilátero ele não se encaixa em nenhuma classificação de figuras que tem 4 lados. Por quê? Porque ele tem todos os lados de tamanhos diferentes e inclinações diferentes. Por isso que ele não recebe nome especial, mas sim simplesmente só quadrilátero. Nós temos aqui o pentágono, que é uma figura que tem 5 lados, ou 5 retas, mas não precisam ser especificamente todos do mesmo tamanho. O hexágono do mesmo jeito, ele tem 6 lados, mas não precisam ser todos do mesmo tamanho. Heptágono, pode ter lados, tem 7 lados, mas não precisam ser todos do mesmo tamanho. O heptógono tem 8 lados, mas não precisam ser todos do mesmo tamanho. E o eneágono, que possui 9 lados, mas não precisam ser todos do mesmo tamanho. Temos também o decágono e assim sucessivamente. O decágono ele tem 10 lados, né? Eu não pude colocar aqui porque o nosso espaço não foi suficiente. E assim sucessivamente.
Então, essas aqui são as principais figuras que vocês vão encontrar, geralmente no caso de figura geométrica, né? Eu coloquei aqui só para a gente especificar. Mas em outro momento nós vamos trabalhar mais adequadamente, mais aprofundadamente em relação a qualquer uma delas, em relação a esses assuntos. Mas por hora, esse é só para a gente entender e reconhecer essas figuras, tá certo? Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade é o seguinte: determine o nome das figuras geométricas planas, né? Aqui, por exemplo, vamos começar por essa figura que tem um formato circular, mas não é um círculo, né? Essa figura que, todas elas eu coloquei seus nomes na aula, na aula anterior, e eu coloquei mais duas figuras para vocês encontrarem os nomes, tá certo? Então essa, aí nós temos aqui 4 tipos de triângulo, né? Um com 2 lados diferentes, um com 3 lados iguais, um com 3 lados diferentes e um que tem uma reta na horizontal e outro na vertical. Tem o nome específico de cada uma delas lá. Nós temos aqui uma figura com 4 lados iguais, aqui uma outra figura com o lado superior e inferior do mesmo tamanho e o da esquerda e direita também do mesmo tamanho. Uma outra figura, também com 4 lados iguais, mas num formato diferente dessa. Temos essa daqui que lembra muito um brinquedo de criança. Essa outra aqui que lembra muitos cristais, né? Mas ela é o mesmo nome desse, mas elas têm especificações um pouco diferentes. Nós temos essa figura que lembra muito essa daqui, tem o nome específico dela. E nós temos aqui essas três que elas recebem o mesmo nome, mas especificações diferentes. Essa daqui, porque elas têm o lado superior e inferior na mesma posição e o lado da esquerda e direita do mesmo tamanho, mas posições diferentes. Aqui também o superior e inferior na mesma posição, mas tamanhos diferentes. E esquerda e direita também, inclinações diferentes e tamanhos diferentes. E esse daqui que é específico, característico, ele tem uma ali horizontal e uma vertical que cria um ângulo de 90 graus, tá certo? Nós temos aqui uma figura que ela você encontrar ela, que ela no caso tem todos os lados em tamanhos diferentes e posições diferentes, né? Uma figura com 5 lados, uma figura com 6 lados, uma com 7 lados, uma com 8 lados, uma com 9 lados e uma com 10 lados, né? Mesmo essa daqui ela não tem lá, mas eu disse o nome dela, tá certo? Aí vocês têm que colocar o nome de cada uma delas, desenhar e colocar o nome, tá certo?